Paz do Senhor, amados irmãos. Nesta noite eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com vocês, que eu estava meditando há alguns dias já, que fica no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 1 a seguir, e diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Vamos orar em nome de Jesus? Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, engrandecemos e exaltamos, Pai. Fala, Senhor, conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ministra, Senhor, aos nossos corações, nos dando sabedoria, entendimento e conhecimento. Leva-nos, Pai, para mais perto de Ti, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, na verdade, ela vai começar no capítulo 6, tá? E aconteceu que Samaria, ela é cercada. Quando Samaria, ela é cercada, ela é sitiada, né? Pelo rei da Síria, aquele povo começa a passar muita necessidade mesmo, passando fome. Eles estão aqui passando fome, eles não têm como ir, eles não têm como vir, eles não têm como colher, eles não têm mais como plantar, e as coisas começaram assim a aumentar de preço muito absurdamente. Tanto é que no versículo 25 do capítulo 6, a Bíblia vai dizer assim, né? E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Então as coisas estavam assim absurdamente caras, e nem todos tinham a condição de comprar. E se todos tivessem condição de comprar, não teria para todos. Então por isso que foi aumentando muito, né, conforme a lei da oferta e procura, foi aumentando muito o preço das coisas. E acontece que quando o rei estava passando pelo muro, uma mulher grita para ele e grita assim: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele responde para ela: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Então vocês veem aqui que o rei, ele já não tinha mais esperança, ele não sabia de onde viria o socorro dele. Ele falou: Olha, se Deus não é por você, eu não sei o que fazer. Eu vou te acudir de onde? Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou procurar auxílio para você? Porque eu não tenho nem para mim, né? Em outras palavras, era isso que ele estava tentando dizer àquela mulher. E mesmo assim, ele pergunta para aquela mulher o que estava acontecendo. E nesta pergunta, aquela mulher fala uma coisa que cortou a alma e que é de cortar a nossa alma, né? A gente para pensar numa condição dessa de ser humano. Ele pergunta o que ela tem e ela diz: Olha, sabe aquela mulher? Ela disse para mim: Me dê o seu filho, nós vamos cozinhá-lo, nós vamos comê-lo e amanhã nós cozinhamos e comemos o meu filho. Só que essa mulher, ela não quer me deixar comer o filho dela, ela escondeu o filho dela. Irmãos, quando o rei ouviu aquilo, ele ficou desesperado, ele rasgou as vestes em sinal, né, de arrependimento, de prostração, de dor, de angústia, de tristeza da alma mesmo, porque não tem como a gente ficar mais triste quando a gente escuta que uma pessoa está morrendo de fome. E mais absurdo, que a própria mãe deu seu filho para comer, para ser comido, para ser devorado, sabe? E aquele rei, ele diz, né, no versículo 31 do capítulo 6, ele diz assim: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então ele achou um jeito de culpar alguém, ele achou um jeito de responsabilizar alguém, como nessa tragédia, né, que está acontecendo no nosso planeta, porque eu não posso dizer que é só aqui no Brasil, né, desse vírus. As pessoas querem culpar alguém, as pessoas querem achar um culpado, achar um responsável. Ah, porque foram os chineses, ah, porque fizeram isso, ah, porque fizeram aquilo. E eles querem encontrar um culpado.
né? E esse rei, ele quis encontrar um culpado e ele intentou contra a vida de Eliseu, né? E ele manda um mensageiro até Eliseu, e Eliseu, já sabendo, né, diz que não era para as pessoas atenderem aquele mensageiro, e quando o mensageiro chega, logo atrás chega o rei, né? E o rei e Eliseu, ele fala, diz essa palavra que nós lemos no início. Fala assim: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aquilo era um preço barato, né? Então, como que iriam conseguir tanta comida? Como que eles iriam conseguir tanta coisa para tanta gente? Eles não tinham como. Então, no versículo 2, o capitão diz assim, né? Ele encosta no rei e disse assim: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que os verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E aqui, irmãos, o Espírito Santo me levou a meditar, né, em uma coisa que é muito, muito, muito profunda para nós, né? Nós queremos ver os milagres, nós queremos pegar os nossos milagres, nós queremos viver os nossos milagres. Só que muitos não têm esta fé. Quando a gente fala que nós vamos vencer, que esta crise vai passar em nome de Jesus, muitos estão falando: Deus não vai fazer nada, Deus não vai responder, Deus não vai te atender, né? E aquele homem, ele encostou e falou: olha, era o capitão, não era o rei, era o capitão. Ele disse: olha, mesmo que Deus fizesse chover, não iria dar para todo mundo. Eu não acredito. E quantas profecias, né, nós temos ouvido e as pessoas têm dito: eu não acredito. Quando você diz que você não acredita, você está dizendo: olha, Deus, não adianta fazer, porque se você fizer, eu vou dar crédito a outra pessoa. Não adianta, Deus, você mover, porque se você mover, eu ainda vou achar alguma coisa e vou dizer que não foi você que fez, foi outra pessoa, foi eu mesmo, foi por meu esforço, foi por meu mérito. Ah, eu passei num concurso público super concorrido. Também eu estudei, eu estava preparado. Ah, eu fui chamado para uma vaga de emprego que nem existia. Ah, também eu tive indicação. Alguém foi lá e me deu o currículo. Então, quando a gente começa a acreditar nos nossos próprios méritos, a gente faz como este homem fez aqui, que disse que se mesmo que o Senhor fizesse chover, fizesse, né, janelas no céu, isso não poderia acontecer. Então, o homem de Deus, né, Eliseu, ele diz para aquele capitão, ele diz: olha, tudo bem, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Então, quando nós não acreditamos nos milagres do Senhor, quando nós não acreditamos no poder de Deus, a gente pode ver os milagres acontecendo, mas a gente não desfruta deles, a gente não tem paz para vivê-los, a gente não tem alegria para vivê-los, a gente não se apercebe, a gente fica como aquele burro, sabe? Aquele cavalo, aquele animal que está todo tapado aqui assim, e não consegue ver os milagres e as maravilhas que o Senhor fez. Então, se os irmãos forem olhar a história, né, haviam 4 homens leprosos que estavam, né, à entrada da porta. Eles não podiam entrar em Samaria, eles estavam próximos, lá na entrada. E um diz ao outro: olha, nós vamos morrer aqui. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se entrarmos na cidade, a gente vai morrer de fome, porque também na cidade não tem que comer. Se nós formos no arraial, que era onde o exército da Síria tinha montado, né, como que fala?
acampamento, se nós formos lá, talvez eles nos deem de comer, talvez a gente encontre alguma coisa para comer e talvez a gente não morra de fome. E se eles estiverem lá, nós vamos também morrer de fome. Nós vamos morrer atacados, nós vamos morrer, eles vão nos matar. Mas a gente não pode ficar aqui. E Deus nos dá um outro ensinamento aqui. Eles não tinham mais solução para eles. Eles não viam mais solução. Se eles ficassem lá, eles morreriam. Se eles entrassem em Samaria, eles morreriam de fome. E se eles fossem para o arraial da Síria, eles também morreriam corriam o risco de morrer, né? Então, eles tomam uma decisão. E tem uma frase do C.S. Lewis que fala, que é muito interessante, que fala assim, olha, você pode chorar por um tempo, mas depois você precisa levantar e tomar uma atitude. E a mesma coisa aconteceu aqui com esses leprosos. Eles estavam desesperados, mas eles precisavam tomar uma atitude, eles precisavam fazer alguma coisa para não morrer. E sentar e esperar a morte? Não, nós vamos fazer alguma coisa. Então eles decidem, olha, nós vamos para o arraial da Síria. Eles conversando, os 4 leprosos. E eles chegam lá no arraial da Síria. Mas antes que eles chegassem ao arraial da Síria, lá no versículo 6 diz assim, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Vocês percebam que os leprosos, eles não tiveram que lutar, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades. Quem luta as nossas guerras, quem luta por nós é Deus. E Deus fez ouvir-se um grande estrondo, um grande barulho de carros, de cavalos, de soldados marchando. E os sírios ficaram apavorados e eles fugiram. E eles deixaram todo aquele acampamento abastecido vazios, né? E aí, no versículo 8, a palavra de Deus vai dizer, ó, chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então eles se alimentaram, eles guardaram, né? Esconderam com medo dos sírios voltarem para buscar, para guerrear contra eles, para matá-los. E então um é tocado e fala, olha, não é justo que nós estejamos comendo e lá em Samaria, lá dentro, eles estejam passando fome, eles estejam morrendo de fome. E aqui eu aprendo uma coisa, eles, leprosos, eles não podiam estar juntos com o povo de Samaria, mas eles se preocupavam com aquele povo, porque aquele povo eles pertenciam àquele povo, eles tinham aquela questão de pertencimento daquele povo, né? E nós, como corpo de Cristo, nós temos que ter essa preocupação com o nosso irmão. Olha, meu irmão não está bem, eu vou orar por ele. Meu irmão hoje, ele está passando necessidade, eu vou ajudá-lo no que eu posso. Eu tenho 1 quilo de feijão, meu irmão não tem nenhum, então nós temos meio quilo de feijão, sabe? É isso que o Senhor quer para nós, é isso que Ele deseja de nós, que nós tenhamos este coração de amor mesmo. E eles foram lá e eles chegaram, né? E eles avisam o rei, olha, rei, eles avisam o rei. Eles não tinham acesso, irmãos, perdão. Eles avisam as pessoas que estavam, né, de sentinela, guardando os muros, e fala assim, olha, o arraial da Sírio está todo vazio. Não tem mais ninguém. Então eles duvidam e aí um vai, questiona, mas eles tomam uma decisão.
eles estavam com fome, eles estavam passando necessidade. Aí no versículo 14 a palavra diz: tomaram, pois, 2 cavalos do carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vei. E versículo 15: e foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e os anunciaram ao rei. Então o rei, ele teve o cuidado, né? Ele teve o cuidado de falar: olha, não vamos todos, senão, se for uma emboscada, vão todos morrer. Eles mandaram duas pessoas, e essas pessoas verificaram que o que os leprosos diziam era verdade, que aquilo não era uma emboscada, né? Então eles saíram e foram todos para o arraial sírio. E é interessante, irmãos, que aquele capitão que tinha desconfiado, que tinha dito que Deus, nem que se Deus abrisse as janelas dos céus, isso iria acontecer, ele ficou à porta de Samaria. Conforme as pessoas ouviam falar, a fome era tanta, então a multidão veio e arrastou e matou aquele capitão. E ele não conseguiu. Ele viu o milagre dele, ele não viveu o milagre dele. Essa é uma palavra, irmãos, muito forte, é uma palavra muito assustadora, porque nós somos cristãos. Essa palavra é para nós. Essa palavra não é para aquele que ainda não crê, para aquele que ainda não conhece a Cristo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você que já crê, que já confia. E essa palavra nos diz: olha, você está vendo e não está vivendo os teus milagres. E Deus diz para nós: olha, agora não é mais tempo de você ver os milagres apenas, é tempo de você viver os milagres, é tempo de você desfrutar dos teus milagres, é tempo de você acreditar nas promessas de Deus e confiar que Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Então, quando aquele povo todo chega, né? E no versículo 18 vai dizer: porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão, né, morreu atropelado pelo próprio povo. Então, que a palavra do profeta de Deus, a palavra do homem de Deus, ela se cumpriu. E sabe por quê? Porque quando Deus fala, não falha. Porque quando Deus fala, as promessas dele se cumprem. Se ele prometeu na sua vida, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu e você está achando que está vivendo numa escassez, pode ser financeira, pode ser numa escassez espiritual, pode ser numa escassez emocional, se você está se sentindo abatido, triste, angustiado, e Deus te prometeu que vai te tirar desse fundo do poço, Deus vai, porque Ele é fiel. Porque Deus pode sim abrir uma janela no céu, porque nós confiamos que Deus pode sim fazer com que o exército inimigo fuja da nossa presença, sem nós termos nenhum exército para lutar, para guerrear. Às vezes, irmãos, nós estamos sem forças até para orar, nós estamos sem forças até para buscar a Deus. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas, Ele é fiel para fazer muito, muito, muito mais, infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos, do que aquilo que nós sonhamos, porque Deus é bom. Ele não faz porque eu sou boa, ele não faz porque eu mereço, ele faz porque ele é bom, ele faz porque a glória é para ele, ele faz porque ele é Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque o poder está nas mãos dele. Não tem nada que eu possa fazer, nada que eu possa fazer, ainda que eu fale: olha, eu nunca mais eu vou comer, eu vou morrer de fome, de inanição, porque eu quero um milagre de Deus. Eu posso não conseguir o meu milagre, mas
tenha certeza de uma coisa, que se ele disse, através de um profeta, através da palavra dele, através de um sonho, através de uma revelação, ele é fiel para cumprir. Nada, irmãos, nada, nem a fome, nem a peste, nada pode nos tirar da presença de Deus e nada pode impedir as suas bênçãos de chegar até nós. Se não chegou ainda, porque não é tempo, se não chegou ainda, é porque não é o momento. Lembra o que está escrito lá em Eclesiastes, né? Todas as coisas têm o seu tempo e todas as coisas, Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então, se não chegou é porque Deus ainda está te preparando. Se não chegou é porque Deus ainda está te ensinando. Deus ainda está fazendo algo com você que há necessidade, mas acredite que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é excelente para as nossas vidas. Nós temos que acreditar que nós não morreremos de fome, nós temos que acreditar que os sírios não vão entrar nas nossas tendas e não vão nos saquear, nós temos que acreditar e confiar que nós estamos protegidos e guardados debaixo da potente mão de Deus. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade, se você ouviu até aqui, que o Senhor te abençoe grandemente, que essa palavra venha de encontro ao teu coração, que o que eu não consegui falar, irmãos, porque não é fácil gravar um vídeo, eu já tentei 650 vezes e não consegui esse que eu tô postando, mas eu quero dizer que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te ilumine, e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no teu coração. Leia essas mensagens, leia essa passagem lá desde do capítulo 6 de 2 Reis até o capítulo 7. Leia, medite, ore e confie. Ore com fé, tendo certeza que Deus é fiel e que Ele ouve a sua oração e a minha oração. Vamos orar nesta noite mais uma vez para agradecer em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai Santo e Poderoso, nós queremos te agradecer por esta palavra, Pai. Deus, nós confiamos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso socorro, bem presente, Senhor, na hora da angústia. Senhor, tu sabes que nós temos passado, Senhor amado, momentos difíceis, Pai, no nosso Brasil, Senhor, no nosso planeta, Pai. Vem, Senhor, guardar as nossas vidas, nos proteger, ó Pai. Vem, Senhor, guardar as nossas mentes, blinda, Senhor, as nossas mentes, Pai, para que o diabo não venha, Senhor amado, colocar pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de angústia, Senhor, em nossas vidas. Pai, cobre-nos, Pai, com o teu manto sagrado, Senhor, e aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor amado, nós te pedimos, Pai, renova a nossa esperança, dá-nos, Pai, a alegria da salvação. Mais uma vez nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.